Lembranças que nos ajudam. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Tem lembranças que nos ajudam, tem lembranças que fortalecem a nossa fé. Há outras que nos traz problemas, as quais o apóstolo São Paulo nos exorta em Filipenses, no capítulo 13 a seguir, dizendo que, esquecendo-nos das coisas que atrás ficam, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, ele está nos exortando para que nós lembremos-nos dos dias passados, isto é, dos nossos irmãos que viveram antes de nós, e a vida que eles viveram, nós tomando a vida que eles viveram como exemplos para nós. Se nós começarmos lá no princípio, lá em Gênesis, nós começamos lá pelo nosso irmão Abel. Como que ele fez um sacrifício que agradou a Deus. Como que ele, por revelação, ele levou aquele cordeirinho e ofereceu, sabendo que o pecado tinha vindo através do sangue e que aquele cordeiro dele nos fazia presságio do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, o qual João Batista apresentou, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. E nós vemos ali como que ele morreu no próprio altar que ele ofereceu, nos mostrando que nós também precisamos de passar por uma morte, uma ressurreição, um novo nascimento. E nós também podemos continuar lembrando ali de Noé. Depois que Deus falou com ele, ele perseverou pregando 120 anos, enfrentando as dificuldades do seu tempo, enfrentando as críticas do seu dia, vencendo a contradição do seu dia e deixando para nós exemplo firme de obedecer a palavra de Deus, de obedecer às ordens do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos também como Moisés, lembrando de Moisés, dos dias passados. É bom nós olharmos desta forma, olhar para o retrovisor, olhar para a retaguarda desta forma, não daquela forma de querermos ser o que nós éramos no passado, mas olhar, lembrar destes heróis, para que nós possamos olhar as pegadas que eles pegaram, deixaram para nós na areia do tempo, e o fim deles, para que nós possamos também olhar e firmar como eles firmaram. Moisés, como eu estava dizendo, ele ficou firme, como olhando, vendo o invisível. Ele estava com o pé no trono para ser faraó.
ele recusou tudo aquilo, por um pouco de tempo ser maltratado com o povo de Deus, e do que ter o prazer do pecado, tendo em vista a recompensa, ele ficou firme, como vendo o invisível. Como é bom parar, dar meia volta e olhar lá atrás, nestes grandes heróis da Bíblia, nestes grandes heróis da fé, e ver como ele foi guiando ali os filhos de Israel através do deserto, e vendo que 800 anos depois ele apareceu com Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Nós poderíamos aqui parar também e voltar a nossa lembrança para Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Como ele pregou firme a palavra do Senhor, como ele pregou contra aquela Jezabel pintada. E também podemos olhar para este retrovisor da lembrança e trazer para a nossa lembrança hoje a viúva de Serepta de Sidom, aquela viúva no tempo de Elias, com o mesmo calibre de Elias, quando a seca tinha descido e restava um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e ela e o seu filhinho comeria e morreriam. Mas ela permaneceu firme, deixando exemplo para nós, que ela orava todo o tempo, que ela colocava Deus em primeiro lugar. Quando Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, aquele homem rústico, austero, e olhar firme, convicto, sabendo o que ele dizia, bateu na porta dela e ela abriu. E ele disse: olha, traga para mim primeiro um bolo pequeno, depois você faz para você e seu filho. E ela, pela revelação divina, só pode ser, foi lá e trouxe para Elias. Então saiu da boca dele aquele trovão: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija, até que Deus manda chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. E nós passaríamos aqui o dia inteiro falando dos grandes exemplos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Isaías, Jeremias, e trazendo na lembrança nossa estes grandes heróis, e enfrentaram lutas, dificuldades, tribulações, mas eles venceram, mostrando para nós, se nós permanecermos firmes, constantes, avantes, crendo no assim diz o Senhor, nós passaremos por muitas tribulações, muitas aflições, mas como eles venceram, nós também venceremos. Olhando a vida deles, olhando o exemplo como eles batalharam, olhando a sinceridade deles, a lealdade deles, a postura deles, a firmeza deles, olhando a firmeza do apóstolo São Paulo, olhando a firmeza de todos os apóstolos, de todos os profetas, de Ruth, de Sara, de Noemi, de Esther, de todas estas personagens e personagens da Bíblia. Como eles batalharam e venceram, nós também podemos tomar como exemplo, firmes, se nós batalharmos como eles batalharam, nós também venceremos e chegaremos aonde eles chegaram. Olha Jó, olha os patriarcas, olha os profetas, lindas lembranças, preciosas lembranças, que nos ajuda, que nos firma, que nos traz fé, que nos traz segurança, que nos traz confiança na palavra. Que Deus nos ajuda, que o Espírito Santo continua trazendo na sua memória estes lindos exemplos, estas lindas lembranças dos nossos irmãos que batalharam por esta batalha da fé e triunfaram. E que Deus nos ajuda também a batalhar, a pisar
as pisadas que eles pisaram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.